E chegará o dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que não há outro tão grande, nome maior que o nome de Cristo Jesus. Esplendor do Rei, majestoso Deus, celebra em terra e céus, celebra em terra e céus, vestido Ele está de glória e poder, as trevas tremerão e dele fugirão. Tão grande é o Senhor, cantem assim, é o Senhor, e todos hão de ver, grande é o Senhor. Grande é o Senhor, aleluia. E permanece assim, Princípio e o fim. Princípio e o fim. o tempo está em suas mãos, o tempo está em suas mãos, o Santo Trino Deus, o Filho aqui viveu, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Tão grande é o Senhor, cantem
Tudo bem? Eu sou um filho amado de Deus em restauração das minhas feridas emocionais. O meu nome é Fernando. É muito bom a gente poder estar novamente aqui, chegando no final do nosso programa. Hoje a gente vai falar sobre o passo 12, que é o passo de fechamento do nosso programa. Mas como é bom a gente poder ter tido essa jornada toda juntos. Uma jornada de restauração, uma jornada de uma vida mais leve, a vida que Cristo planejou para cada um de nós. E eu falei que nós estamos no passo 12 porque esse é um programa de 12 passos. E eu gostaria de ler os passos agora para você. O passo 1, ele diz o seguinte: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O passo 2 diz: viemos a acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir a nossa sanidade. O passo 3 diz: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O passo 4 diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O passo 5 diz: admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. O passo 6 diz: dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7 diz: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O passo 8 diz: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. O passo 9 diz: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O passo 10, continuamos a fazer o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. O 11º passo diz: procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo diz: tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. A lição repartir, ela está no passo 12 e diz assim o passo, que é o passo do servir. Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. E Mateus 10, versículo 8 diz assim: vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, como é que é essa questão do passo 12 e do passo desse de repartir? É muito importante que você ajude as outras pessoas, que você reparta aquilo que Deus fez para você. Por quê? Porque essa é uma excelente forma de você se manter na sua restauração. Muita gente pergunta e fala o seguinte: Fernando, você já está no programa do Celebrando há mais de 6 anos. Como assim? Você nunca se recupera? Nunca vai? Não, na verdade é que assim, quando eu reparto aquilo que Deus tem feito na minha vida, quando eu reparto o que o programa do Celebrando fez na minha vida, eu sou muito beneficiado. Então, uma excelente forma de eu me manter na minha restauração, de eu conseguir me manter longe da recaída, né? Servir ao outro, e o passo 12 não é a única forma da gente realmente se manter firme. A gratidão é extremamente importante. Essa dependência de Deus, que é o passo 10, né, é extremamente importante. Mas quando eu aplico o passo 12, eu continuo com a minha restauração. Algumas coisas Deus cura de uma vez só. Algumas coisas Deus realmente tira da gente e você deve ter experimentado isso dentro do processo todo do Celebrando. Outras coisas não, outras coisas a gente vai vivendo um dia de cada vez debaixo da graça dele. Mas só por hoje eu posso viver bem, só por hoje eu estou na sanidade. E quando eu ajudo a outra pessoa, quando eu reparto isso, reparto aquilo que Deus tem feito por mim, eu participo deste programa de restauração na minha própria vida. Então, como é que a gente faz essa questão de repartir com o outro? Como que eu devo fazer isso? Você reparte a tua
sua experiência. Uma das coisas mais legais é quando eu ouço a partilha de restauração de uma outra pessoa, ouço a história, o testemunho de restauração da outra pessoa. A mesma coisa acontece contigo. Então, nós não damos conselhos, nem dizemos o que o outro precisa fazer. Mesmo que você possa achar que você sabe o que acontece com a outra pessoa, a gente precisa se lembrar que a gente não sabe. Então, não dê conselhos. O que você faz? Você partilha a sua vida. Algumas vezes eu falo para as pessoas, né? Eu estou conversando, eu falo assim, olha, eu vou dizer para você como é que aconteceu na minha vida, como é que foi na minha experiência pessoal, na minha experiência familiar, na minha experiência como marido, como pai, não sei, como gestor, como pastor. Eu posso falar da minha experiência e como que Deus tratou isso comigo na minha vida. Eu não preciso dizer é isso, é aquilo outro, tá bom? Então, humildemente, a gente compartilha a nossa experiência, porque nós somos um exemplo vivo do que o programa funciona. Acho que eu já falei isso algumas vezes aqui, mas eu gosto sempre de me lembrar que quando eu cheguei aqui no Celebrando, eu cheguei no grupo financeiro, né, que é a minha primeira área ali de restauração. Eu perguntava para os líderes, né, do meu grupo de apoio, eu falava assim para eles, olha, com quantos anos você conseguiu resolver isso? Eles falavam, puxa, e eu ficava pensando, então eu acho que eu ainda tenho jeito. Eu perguntava para eles, olha, tem jeito. Eu estava tão enroscado, né, tão enroscado na minha vida, que eu não via a esperança. Mas quando eles usavam a experiência deles e a vida deles, aquilo me dava muito ânimo, né? Era um alento assim para o meu coração, me inspirava muito para dizer, olha, é possível. Então usa a mesma coisa na sua vida. Você é o exemplo disso, né? Você, a sua vida, né? A sua mensagem é esperança para a vida das outras pessoas, tá bom? E nossa alegria é em termos encontrado um novo estilo de viver. É uma atração para a pessoa que está sofrendo, né? A sua liberdade, a sua alegria de estar terminando agora o programa, ela é muito cativante realmente para outra pessoa. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as dificuldades para podermos ajudar os outros que têm as mesmas dificuldades que nós temos. Quando a gente passa por uma dificuldade muito grande, e mesmo quando a gente chega aqui no Celebrando, né, do jeito que a gente estava, a gente sofre muito a consequência da maldade, do pecado de outras pessoas também na nossa vida, né? E acho que a resposta que mais a gente normalmente nos faz, que a gente se faz, é perguntar o porquê, né? Por que isso aconteceu? Por quê, Deus? Mas eu entendo que nessa caminhada do Celebrando e daqui para frente, a gente começa a perceber que não é o porquê, é o para quê, né? E muitas vezes o para quê aconteceu é para que a gente possa ajudar a outra pessoa, né? Então, essa ajuda Deus nos dá, Deus nos cura para que, se a gente deixar a nossa história, se você deixar a tua história nas mãos dele, ele pode transformar em algo bom e ajudar a outra pessoa, tá bom? Que mais? A gente reparte conforme o nosso estilo pessoal. Cada um tem um jeito, então compartilhe a sua história do seu jeito. Não tem um jeito certo, tá bom? Tem qual? Tem o seu jeito, tá? Aceitamos com alegria o nosso jeito de ser e levamos a mensagem como somos e não forçamos ninguém a receber a mensagem. O que eu faço? Eu compartilho, eu falo para a pessoa, né? E ela pode aceitar ou não, né? Eu não controlo a vida dela, você não controla a vida dela, né? Não dá para eu forçar, não, você tem que aceitar, não, você compartilha. Se ela quiser aceitar ou não, daí é uma questão dela com Deus, tá bom? Não é tua. Que mais? Repartirmos com amor incondicional. Essa questão do amor é muito importante. Entenda, a tua história, ela é sagrada. E a tua história, ela é tua. Mas nem todo mundo vai aceitar daquele jeito. Eu me lembro uma vez que foi bem ruim a experiência que eu tive. Eu tinha acabado de partilhar o meu testemunho, né? Num lugar que tinham me convidado para partilhar o testemunho. E tinha um rapaz lá, ele chegou para mim e falou assim, bonitinho esse teu testemunho, né?
é teu mesmo? Eu falei assim, é meu. Ah, bacana. Deu para ver como é que o programa existe. Mas assim, né? É problema de menino rico, né? Então o que ele estava dizendo? Ele estava menosprezando a minha história e ele estava dizendo que a história dele era muito pior que a minha. Ele era muito superior a mim. Então, na verdade, aquele rapaz ele estava tão ferido que ele queria me manipular, né? Mas eu vou dizer para vocês que foi bem ruim a experiência e eu fiquei bem bravo, né? Mas eu olho aqui, né, que quando eu reparto a minha história com amor incondicional, eu deixo o meu ego de lado, né? Eu não reparto a minha história e você não deve repartir a sua história para ser acalentado, para ser aceito. Nada disso, você já foi por Deus. E eu aprendi muito naquele momento que, mesmo a história de Jesus Cristo, pensa o tanto que ele nos amou, né? Tudo o que ele fez, nem todo mundo aceitou. E, na verdade, muitos ridicularizaram, né? Mas coloque o seu ego de lado e reparta por amor àquela pessoa, mesmo que aquela pessoa, ela talvez despreze aquilo que você está falando, mas você não está falando por ela. Você está falando por Cristo e por você mesmo. E se ela aceitar, vai ser muito bom para a vida dela, tá bom? Não somos responsáveis pela restauração da outra pessoa, né? Eu não sou responsável pela restauração daquele rapaz. Eu não sou responsável por aquilo que ele quer. Na verdade, ele queria arrumar confusão. Eu não sei qual era a história dele, mas que Deus o abençoe e que ele possa vir também, né? Tá dentro da sanidade de Jesus Cristo. Transmitimos a mensagem com amor e ficamos disponíveis para ajudar quando solicitados. Isso é bem importante também. Como eu não estou dizendo para o outro o que ele tem que fazer, eu reparto a minha história e fico disponível. Olha, se alguém quiser conversar um pouco mais sobre isso, eu vou atender. Quem? Qualquer pessoa. Sempre. E faça isso, né? Se coloque à disposição da pessoa para poder falar e para você conversar um pouco mais com ela. Não escolhemos quem vamos ajudar, né? Tem uma questão muito importante assim. Quem você vai ajudar é quem Deus tem colocado diante de você. Jesus Cristo morreu por todas as pessoas, né? E a igreja é a igreja dele. E é um privilégio muito grande poder ser usado dentro desse plano todo. Às vezes, né, eu atendo muita gente, eu converso com muita gente, e tem umas pessoas muito chatas que eu falo, né? E vezes que é aquela pessoa que qualquer coisa que você fale, ela já sabe, ela já conhece, e às vezes eu fico pensando assim, o que o cara tá fazendo aqui, né? Para que ele pediu para falar comigo? Se qualquer coisa que eu falo, ele menospreza, tal. E daí eu aprendi que eu não estou ali para mudar a vida da pessoa, né? E nem para escolher quem eu vou ou não vou ajudar, quem eu vou ou não vou amar. Deus chegou para mim, eu lembro claramente um dia, eu não sabia o que fazer ali. Deus chegou e falou o seguinte: Fernando, você está lá para ouvir. Você está lá para se deixar disponível para essa pessoa. E foi isso que eu fiz. E agora, sempre que eu entro, né, para compartilhar a minha história com alguém, falar com alguém, eu sempre entro desse jeito. Eu não sei se a pessoa vai aceitar, não vai aceitar, se ela vai mudar, se ela não vai mudar, o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer, mas é com ela e com Deus, não é comigo. E daí eu descanso e eu posso repartir com, né, o amor incondicional da mesma forma que Jesus Cristo fez. Jesus, ele veio e fez, a história era dele, ele sabia para onde ele ia, ele tinha convicção daquilo que ele estava fazendo, independente se a outra pessoa iria aceitar ou não, tá bom? Mas ele não escolhe quem não, é todo mundo, quem Deus mandou, quem o Pai mandou para ele acolheu e ele cuidou, tá bom? Nós doamos sem a perspectiva de receber algo em troca. Nós já recebemos tudo, entenda isso. Você não vai partilhar a sua vida, a sua história, para receber compaixão, para receber aplausos ou para ser aprovado, né? Receber a aprovação do outro. Não, tudo isso já foi feito em Cristo. Então, a minha história já foi redimida em Cristo e é dele que eu tenho todas as minhas aprovações, tudo me diz quem eu sou. Então, fique muito firme nisso. Por isso que também, né, o passo 12 vem depois do 11, né, e do 10, que fala muito dessa questão da gente estar em sintonia constante com Deus, da gente orar, da gente ler a Bíblia, da gente meditar, porque
Quando eu estou com essa sintonia em Deus, eu sou afirmado da minha identidade como filho amado nele, naquele local secreto de meditação com Ele, né? Nesse local do encontro com Cristo. E isso me fortalece para poder partilhar a minha história. Então eu partilho sem realmente esperar nada em troca. E mesmo que talvez a outra pessoa menospreze, ache que, como aquele rapaz tinha falado para mim, probleminha de menininho rico, né? Então, tudo bem. Ele acha isso, mas eu sei da minha história. Eu sei o sofrimento que trouxe na minha vida. E eu sei que eu sou perdoado em Cristo. E isso que no final da história é importante, tá bom? Outra coisa, nós repartirmos dentro dos nossos limites. Isso é importante você entender também, sabe? Reconheça e respeite os seus sentimentos, as suas emoções e todos os seus limites físicos. Tá? Por quê? Porque realmente eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. A gente pede de vez em quando para as pessoas virem aqui e darem o seu testemunho público. Algumas pessoas chegam e falam, não, eu não quero essa exposição. Não tem problema. Talvez você fique à vontade para você partilhar, né, a sua vida, você repartir aquilo que Deus tem feito com você, no privado. Com uma pessoa, com duas pessoas, num grupo menor. Talvez é isso que você tenha dentro dos teus limites e Deus vai te usar muito desse jeito. Talvez você fale, não, eu quero vir, eu quero deixar gravado, eu quero falar para o auditório. Não tem problema, cada um tem o seu limite, cada um tem as suas emoções. Nós não somos vítimas, nós somos responsáveis por nós mesmos, tá bom? Eu posso pedir para você fazer alguma coisa, algum líder pode pedir para você fazer alguma coisa, porque faz parte também do nosso papel, né, de liderança da igreja, a gente pedir algumas coisas e convidar. A gente sempre vai convidar. Eu sempre digo isso para as pessoas. Eu falo assim, olha, as pessoas que estão chegando aqui na igreja, tal, eu falo assim, olha, eu sempre vou te convidar. Quem vai dizer não é você. Eu sempre vou insistir. Quem vai dizer não é você. Então o limite, respeite isso. Se você não quer, não faça. Se você entende que não é assim que Deus está te chamando para você servir, para você repartir com o outro, diga não. Mas onde Deus está te chamando e como Ele está te chamando, te dando forças, diga sim. E eu quero dizer mais uma coisa para você. Ninguém está 100% pronto. Nunca. Isso não existe. Todas as vezes que eu subo aqui para ensinar, para falar, eu fico, com um incômodo. É natural isso, né? Não é uma coisa que a toda hora, a toda vez é tranquila. Não, eu não estou sempre preparado. Várias vezes eu tenho uma conversa com Deus, com o Espírito aqui, dizendo, Espírito, me usa, me fala, porque eu não sei direito para qual caminho ir. E eu me lembro de estar conversando com uma outra pessoa, que é um conselheiro de muitos anos, né? Ele é terapeuta, tal, e ele falou para mim assim, Fernando, várias vezes eu não sei direito onde que está o fio da meada, mas a gente ora e espera, e Deus, o Espírito vai dar um caminho para a gente. Então entenda isso. Se você achar, eu não estou pronto para fazer tal coisa, ninguém está 100%. Tá bom? Mas respeite os seus limites. Não precisamos mais controlar a vida das outras pessoas. Como essa liberdade do controle, eu não controlo a vida das minhas filhas, da minha esposa, de ninguém. Sabe? A pessoa chega, ela não quer ouvir, literalmente o problema é dela, sabe? Deixa isso para lá. Não permitimos mais que os outros nos controlem. Isso é extremamente importante, porque Cristo nos chamou para a liberdade e nos conectamos de forma saudável e amorosa com o outro, tá bom? Que mais? Nós repartimos usando os dons que recebemos. Cada um recebe um dom espiritual de Deus. Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma. Aquilo que Deus te deu, faça. E quando cada um de nós fazemos aquilo que Deus nos deu, todo mundo é muito beneficiado, tá bom? Usamos esses dons a serviço dos outros
É assim que a gente usa. Então, algumas pessoas elas têm o dom de ensino, outras de evangelismo, outras de misericórdia, hospitalidade, exortação, liderança, contribuição, fé, discernimento, sabedoria, serviço. Animar a pessoa, né, que é a pessoa que anima, o outro traz esperança para o outro. Use aquilo que Deus te deu. E tenha certeza, quem nos dá os dons é o Espírito Santo, que é Deus. Então é Deus que te deu, tá bom? Se Ele te deu, Ele vai te suprir e Ele vai te direcionar, tá bom? Olha o que diz Romanos 12, versículo 26. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Ele deu para todos, para todas as pessoas. Você vai e você usa. Você usa os seus dons, você usa os seus talentos, você usa as suas características, sempre para benefício do outro, para que Jesus Cristo seja famoso, tá bom? A tua história ela é sagrada e quando você partilha isso com o outro, é realmente muito, muito legal. E onde que nós podemos repartir, né? Onde que você pode repartir? Você pode repartir na sua família. Eu me lembro uma vez que um rapaz chegou para mim e falou: Fernando, a transformação que aconteceu na vida do meu pai foi tão grande que ele não foi só, assim, não parece que ele foi só restaurado, parece que eu tenho um novo pai, né? E olha que história bacana. Então quer dizer, até o próprio exemplo de vida desse pai, né? Aquilo que ele fazia mostrou, era um testemunho vivo na vida da família dele. E quando alguém perguntar para você o que aconteceu na tua vida, você vai e fala a tua história. Lembre-se, você não é responsável para responder todas as dúvidas. Jesus Cristo não chegou e falou o seguinte: olha, você vai falar com ele e vai responder todas as dúvidas dele. Não é isso. O que ele falou? Você vai e vai ser minha testemunha. Testemunha do quê? Daquilo que ele fez na tua vida, tá bom? É assim que a gente trabalha. Onde mais que você pode repartir? No seu trabalho e na sua escola, né? Onde você tem ali a tua influência. Então você chega e diz o seguinte: onde você trabalha com o teu colega de trabalho, você vai e fala. Onde mais? Na sua igreja. A gente está chegando agora, né? E chegou no final aqui do nosso programa, e parabéns, né? Porque você chegou até aqui. Vai trabalhar, vai servir, vai repartir dentro da tua igreja. Vai repartir, vai usar aquilo, né, a tua vida, a tua história, a tua restauração no ministério infantil, com os adolescentes, na recepção, no estacionamento, em toda a parte de culto, a parte de grupos menores, grupos pequenos, grupos de afinidade. Vai lá e faz tudo isso. E você também pode repartir aqui no Celebrando. Você pode repartir através do seu testemunho, você pode repartir através do teu serviço, você pode repartir liderando um grupo, facilitando um grupo. Tem muitas formas de você poder repartir um tanto da tua história, tá bom? Entenda o seguinte: Deus quer usar a tua vida para abençoar outras pessoas. Da mesma forma como você foi abençoado pela vida dos outros, Ele também quer te usar. E todos nós, todos vocês, têm dons, talentos, história e forma de você poder repartir aquilo que Deus tem feito por você. Eu me lembro de uma história que eu ouvi uma vez em uma palestra que eu estava, de uma mulher que ela era analfabeta, mas ela ouvindo, ela aprendeu sobre Cristo e ela se converte a Jesus Cristo. E a conversão dela e Jesus Cristo na vida dela, a atuação de Deus na vida dela, trouxe uma grande transformação nela. E daí tinha uma amiga dela que viu essa transformação e perguntou para ela o que aconteceu. Ela falou assim: olha, eu me entreguei a Cristo, mas como é isso? Ela falou assim: olha, eu tenho uma Bíblia aqui e você pode ler. Ela não sabia ler, mas a amiga dela sabia. E a amiga dela começou a ler e ela dizia assim: é isso mesmo. Né? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. E a amiga se converte. Por quê? Porque o poder está na palavra, o poder está em Deus e não na gente. O que a gente faz? A gente se deixa ser usado como um canal
de esperança e paz na vida da outra pessoa. Quando a gente chega, né, no final aqui do programa, e agora a gente tem os grupos de passos também, praticamente todos terminando, é muito bonito ver essa transformação, essa alegria na vida das pessoas. E como é sensacional a gente ver a história de uma pessoa restaurada debaixo da graça de Cristo, tá bom? Para terminar, a gente tem aqui uma citação, uma frase que diz assim: Deus nunca desperdiça uma dor. Ele deseja que a coloquemos à disposição dele e vai usá-la para abençoar alguém. Reconhecemos que é dando que recebemos, tá bom? E agora a gente vai separar nos nossos grupos de apoio, e eu queria que você conversasse isso com eles, né? O que você pode compartilhar? O que você pode repartir com uma pessoa que está chegando aqui no Celebrando? O que você pode mostrar para ela da tua história, aquilo que Deus tem feito, tá bom? Conversa isso com o seu grupo de apoio agora, e eu quero orar pela tua vida. Pai, muito obrigado pela transformação que o Senhor tem feito na vida de cada um aqui do Celebrando, de cada um, Pai, deste programa. Muito obrigado mesmo pelo teu plano de ter conduzido homens e mulheres, pessoas de Deus, Pai, pessoas tuas, do teu povo, para escreverem esse programa. E através disso nós sermos muito abençoados. E nos ajuda a repartir a nossa história, aquilo que o Senhor tem feito conosco, com os outros, sem esperar nada em troca, de uma forma humilde. E nós te pedimos para que o Senhor continue a nos ajudar, a um dia de cada vez, nos mantermos firmes no teu propósito. É no nome de Cristo Jesus em que nós oramos. Amém. Amém. Agora eu gostaria de orar a oração da serenidade. A oração da serenidade, ela não é uma reza, mas ela é uma declaração muito importante, que nos ajuda muito na nossa caminhada de restauração. Eu te convido a falar junto comigo. Vamos lá? Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima. Amém. Amém. E agora a gente vai dividir nos grupos de apoio. Os grupos de apoio, eles têm funcionado através da ferramenta do Google Meet. Você precisa baixar, se você vai utilizar o seu celular, o Google Meet no teu celular. Se você utiliza um computador, você não precisa, porque ele funciona diretamente no próprio navegador do Chrome do seu computador, tá bom? Mas os outros navegadores, ele funciona também. E para a gente funcionar os grupos de apoio de uma forma segura, para todos estarmos seguros, a gente tem algumas regras aqui do CR Online. E elas dizem o seguinte: fale de você. Manter minha partilha focada nos meus pensamentos, sentimentos e ações. Tempo. Limitar minha partilha ao tempo estipulado, respeitando o direito de todos falarem. Silêncio. Não manter conversa cruzada, ouvindo em silêncio com atenção e amor o que cada um tem a dizer. Respeito. Apoiar os outros, não consertar os outros, mantendo foco nas minhas próprias questões, evitando julgamentos, críticas e conselhos. Anonimato e sigilo. Manter anonimato e sigilo sobre o que foi partilhado e sobre os que estão presentes, não comentando ou mencionando seus nomes e problemas com ninguém. A única exceção é quando alguém ameaça ferir a si mesmo ou a outros. Linguagem. Não utilizar linguagem ofensiva ou vulgar ou que cause constrangimento nos outros. Não mencionar nomes de substâncias ou medicamentos. Não detalhar experiências de usos sexuais, etc. Não citar nomes de instituições. Celular. Desligar as notificações e não atender ligações no seu celular. E como nós estamos no online, a gente tem mais outras 3 regras
para a gente manter os grupos seguros. O fone de ouvido. Todos precisam estar de fone de ouvido para ninguém ouvir o que está sendo falado no grupo. Então, para você participar, você precisa ter um fone de ouvido. Câmera ligada. Todos precisam estar com as câmeras ligadas. O facilitador do grupo pode pedir para verificar se tem mais alguém no cômodo da casa. E gravação. As reuniões não serão gravadas para que haja anonimato e sigilo. E como é que você faz para entrar nos grupos agora? Todos os grupos estão no site da IBM Alphaville. Então você precisa entrar no site ibmalphaville.org.br e clicar no botão Celebrando Restauração, que é esse botão que está aparecendo aí na tela para você. Daí ali você vai seguindo as regras, tem uns passos, é bem tranquilo, tem uns botões lá, você clica e vai seguindo. Se essa é a tua primeira vez aqui no Celebrando, a gente tem um grupo de conexão que a gente vai explicar para você como que funciona. Então, separado homens e mulheres, sempre é separado, masculinos e femininos, e a gente vai te ajudar a entender e a escolher um grupo para você poder participar. Os grupos femininos que nós temos, quais são? São grupos de codependência, traumas e feridas emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, codependência para familiares e dependentes de álcool e drogas, mulheres codependentes que amam demais, compulsão por compras e recuperação financeira. E quais são os grupos masculinos? Nós temos grupos de codependência, traumas e feridas emocionais, dependência de álcool e drogas, compulsão por compras e recuperação financeira e compulsão sexual. Então são esses os grupos, a gente te convida a participar conosco ali. Vá no site da igreja e conecte conosco. Um grande abraço.